Mas, queridos, eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. E a gente vai ler esse texto que fala muito ao nosso coração. Ele vai falar de 3 jovens que foram fiéis a Deus. E a gente está num momento em que ser fiel, ser leal, ser honesto é até uma qualidade onde não deveria ser normal. Mas a gente vai aprender lições preciosíssimas através desses jovens que foram fiéis. E o título da minha mensagem é esse: fidelidade, uma experiência sobrenatural. E eu quero aproveitar para profetizar na sua vida. Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Você crê nisso? Hoje ainda, amém? Quando você chegar na sua casa, você pode viver experiências sobrenaturais. Daniel, capítulo 3, quem achou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades, províncias, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e magistrados e todas as autoridades da província se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta,
do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desarmados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha se chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou de seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Amém? Merece um aplauso ao Senhor esse texto, né, querido? Queridos, Nabucodonosor era o rei mais poderoso da época. Para você ter uma ideia, ele teve um sonho, e ele disse assim: eu quero que revele o sonho que eu tive, e mandou chamar todos os sábios, e os sábios disseram: então nos diga o sonho, que a gente vai dar a interpretação, porque era comum os sábios, os magos interpretarem os sonhos. Mas ele disse assim: não, eu não quero dizer o sonho a vocês, eu quero que vocês digam o sonho que eu tive. Gente, se já é difícil interpretar, imagina dizer o que sonhou. Eu falo o que eu sonhei hoje. E os sábios disseram: só os deuses podem fazer isso, mas eles não habitam entre nós. E ele ficou tão furioso porque ninguém podia dizer o que ele sonhou, e muito menos interpretar, que ele mandou matar todos os sábios. Ah, vocês não vão dizer? Olha a arrogância do rei. Vou mandar matar todos os sábios. Essa notícia chegou a um camarada chamado Daniel. E ele
com muita educação, diz a palavra do Senhor, que ele foi, olha, por que ele mandou matar? Por que ele está tão furioso? Aí explicaram. Daniel chega com os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falaram assim, ó, está acontecendo isso, vamos virar presunto, vamos invocar o nosso Deus, ele há de nos responder. Então, Daniel orou, se prostrou diante de Deus, e Deus revelou o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Vou resumir a história. Daniel chega diante de Nabucodonosor, e eu acho brilhante, porque ele não chega se enaltecendo, ele não chega se engrandecendo. Deus tinha dado um dom a Daniel, de revelar sonhos, e ele chega dizendo, o Deus a quem eu sirvo me revelou, e eu vou te dizer agora, ele deu o sonho e deu a interpretação, revelou a ele. No final, Nabucodonosor, tão admirado, promoveu Daniel e quem? Os 3 jovens. Agora vocês vão ser administradores do meu reinado, porque eles viram de fato que eles eram pessoas diferentes. Mas esse rei era tão arrogante, tão prepotente, que ele, em vez de se curvar à revelação do sonho de Daniel, porque no sonho dizia que ele era a estátua de ouro, a cabeça de ouro era ele, e começa a falar dos reinados que iam acontecer, e que depois todos eles seriam destruídos. Então o que ele fez? Ele mandou construir uma grande estátua de ouro, e deu a seguinte ordem, eu quero que chame todas as autoridades, todos os prefeitos, os sátrapas, os governadores, todos, e eu quero que se prostrem diante dessa imagem, e reverenciem, e adorem essa imagem. Queridos, Nabucodonosor representa o Deus com D minúsculo desse século, Satanás, que tenta colocar diante de nós algumas imposições com um só objetivo: nos tirar do foco maior da nossa vida, adoração a Deus. E ele a todo momento tem feito isso, e muitas vezes essa imposição é tão grande que ela não é para a gente mais uma opção, ela é uma obrigação. Porque a ordem de Nabucodonosor não era uma opção. Olha, se vocês quiserem, se vocês se sentirem à vontade, vocês se prostrem. Não, queridos, não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje na nossa família. Não é diferente de hoje no nosso trabalho. Não é diferente de hoje nas escolas. A ordem que vem, o sistema que nós vivemos, o Deus desse século, a Bíblia diz que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, tem colocado imposições, em que nós estamos encurralados, sem opções. E muito mais do que isso, essa imposição, ela vem com intimidação. O diabo a todo momento, as circunstâncias a todo momento querem te intimidar. Se você não fizer isso, se você não se prostrar diante disso, vai te acontecer isso. Porque a ameaça era muito grande. A ameaça era: quem não se prostrar vai ser lançado numa fornalha ardente, ou seja, vai morrer. Quando a condição é essa, não há opção. Quando a condição é você vai morrer, você cede a ela. A Bíblia vai dizer que quando ele reúne todos aqueles homens, fala que todos se prostram diante daquela estátua. Eu pergunto para você, por que eles se prostraram? Dentre tantas coisas, eu posso destacar algumas. A imposição
era maior que a sua convicção. Eles não tinham convicção de vida. Por isso, aquela imposição, você vai adorar, era muito maior. Muitas vezes, querido, no seu casamento, na criação com seus filhos, o mundo, o sistema, quer ditar para você a forma que vai ser. E eu devo dizer para você, câmeras em mim, se você não tiver convicção, a imposição vai estar por cima da sua convicção. Se você não estiver alinhado, se você não tiver um alvo na sua vida, se você não tiver um norte, facilmente nós vamos nos prostrar às coisas que estão nos seduzindo. E esse nível era muito maior. Por que eles se prostraram? Porque eles estavam distante de Deus. Queridos, a Bíblia diz que todo dia o pecado bate a porta. Todo dia, opa, quem é que está aí? Ele bate na porta. E se você estiver distante de Deus, você vai ser seduzido. E se você for seduzido, facilmente você pode cair nas ciladas do inimigo, que querem destruir a sua vida, que querem destruir a sua família, que querem te tirar desse lugar de influência que Deus colocou, que querem transformar a bênção que Deus colocou nas tuas mãos em maldição. Aí você pergunta, é possível acontecer isso, pastor? É possível. Quando nós estamos distantes de Deus, quando nós não somos dominados por uma convicção que vem de dentro, que vem de Deus. E eu quero destacar, queridos, uma palavra de Nabucodonosor. Ele ficou tão furioso, mas ficou tão furioso, todo mundo se prostrou, mas a Bíblia diz que 3 jovens não se prostraram. Qual é o nome dele? O terceiro é estranho, né? Tem até um pregador que estava falando, Sadraque, Mesaque, ele esqueceu o terceiro, Cláudio. Ele falou cabeça de nego. Ele falou, mas saiu, né? Eu estou falando do Abidnego, alguns falam Abidnegó, né? Essa é a minha versão. Esses 3 jovens não se prostraram. Agora olha só, vieram alguns e caguetaram. Falaram, olha só, tem aqueles 3 ali que não estão se prostrando, chegaram para o rei. E eles foram ingratos, porque esses 3 que tinham ajudado na revelação do sonho e livrou a cabeça de todo mundo. Como é que você reage quando a ingratidão bate na tua porta? Foram ingratos. E chegaram para o rei e disseram, olha, esses 3, o senhor não deu uma ordem, ó rei, que todo mundo tinha que se prostrar? Tem 3 que não querem se prostrar. Nabucodonosor já ficou furioso nisso, mas o negócio piorou. Mandou chamar eles, falou assim, fiquei sabendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não querem se prostrar. Eu vou dizer algo a vocês. Quando tocar o teclado, a guitarra, o contrabaixo, estou contextualizando, toda a música, vocês se prostrem, porque eu vou dizer uma coisa, vai ser melhor para vocês. Intimidação, hein? E eu quero pegar essa frase de Nabucodonosor e dizer que Satanás é especialista em fazer isso, em dizer o que você tem que fazer e ainda dizer o que vai ser melhor para você. E o nome disso é sofisma. É uma meia-verdade. Ela parece ser boa, mas o final dela é morte. Olha, se prostrem, eu vou dizer, para não dar ruim, vai ser melhor para vocês. Vamos recapitular algumas coisas que se assemelham ao que o diabo fez. Vamos lá. Jesus lá no deserto, quando ele foi para o deserto ser tentado, Satanás chega para ele e fala assim,
se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Gente, ele estava 40 dias sem comer. Um momento muito propício para quem está com fome transformar pedras em pães, porque ele era o Filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Mas na verdade, aquilo tinha um final de destruição. E Jesus responde como? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Mas a palavra de Satanás, o fim vai ser bom. Vai ser melhor para você. Você prova para todo mundo que tem poder, ainda mata a fome. Vamos lembrar lá no Gênesis, quando a serpente começou a conversar com a mulher, a Eva, e disse para ela: o que foi que você ouviu de Deus? Ele disse que a gente não podia comer. Ele não era para comer desse fruto. É certo que isso não vai acontecer. Porque no dia que você provar, você será conhecedora do bem e do mal. Ela falou alguma mentira? Não, falou a verdade. Mas essa verdade tinha um final de morte. Para poder enganar, para poder destruir. Nabucodonosor chega para eles com um tom de intimidação e diz: se prostrem, vai ser melhor para vocês. Quantas e quantas vezes você já ouviu isso no seu trabalho? Quantas e quantas vezes você já ouviu isso no seu ciclo de amizade lá no futebol? Ou nos grupos de WhatsApp? Tentando te seduzir a uma tentação, tentando te seduzir a se prostrar diante de algo que ainda diz assim: vai ser bom para você, mas na verdade o fim é de morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quantos estão entendendo? E eu quero nessa noite, rapidamente, declarar e apontar 3 coisas que nós aprendemos com a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 coisas, muito rápido. Primeira, grave isso: muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, Ele nos livra nos problemas. Quem está entendendo, diga amém. Vou repetir, e é para você tomar posse. Muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, Ele nos livra nos problemas, amém? No versículo 21 ao 25, diz assim: e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. Mas eles eram fiéis a Deus, eles não se prostraram. Onde estava Deus que não impediu de colocar eles na fornalha? Porque muitas vezes nós oramos assim também, ou porque talvez hoje você está enfrentando uma situação como essa. Você orou, você clamou, e você diz: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero dizer, querido, que muitas vezes Deus não vai te livrar dos problemas, Ele vai te livrar nos problemas. Ele vai dar oportunidade a você de presenciar o sobrenatural na sua vida. E muitas vezes nós abortamos o melhor de Deus, porque quando chega uma situação como essa, a gente murmura, a gente diz: Deus não está comigo, Deus me abandonou. E na verdade Ele não abandonou. E Romanos 8, 28 vai dizer: todas, eu disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir, querido: todas as coisas cooperam. E às vezes você está enfrentando essa dificuldade, e você acha que Deus te abandonou. Isaías 43, versículo 2 vai dizer: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Em João 16, 33, Jesus vai nos dizer: no mundo tereis... Não, fala mais alto: no mundo tereis... Mas Ele disse:
tem de bom ânimo. Ele não disse, olha, fiquem tranquilos, que depois que vocês aceitarem Jesus, depois que vocês frequentarem o culto de domingo e de quarta-feira, vocês não vão ter nenhum problema. Não! Ele não disse isso. Ele disse, vocês vão passar por problemas sim. Vai vir problema de doença, dificuldade financeira, angústia, dificuldade com o filho, dificuldade no casamento. Mas essas dificuldades são oportunidades de milagres na sua vida. Ah, queridos, mas tudo isso a partir da fidelidade. Tudo isso a partir quando você decide não negociar, não se prostrar naquilo que o diabo está tentando te colocar aqui, que é momentâneo, que parece que é legal, que vai dar certo, que você vai curtir, mas na verdade é para te destruir. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: tendes um motivo de muita alegria o passar por provações, porque nessa provação vai gerar perseverança, e a perseverança vai gerar em você maturidade, e a maturidade vai gerar em você integridade. Então, queridos, não reclame, não murmure, quando Deus te colocar no fogo. Creia que Deus pode te livrar no fogo. Segunda coisa que eu aprendo com a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego: devemos ser fiéis a Deus. Ai, eu me emociono. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Eu vou repetir: devemos ser fiéis a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Quando Nabucodonosor falou assim, ó, vai ser bom para vocês. Resposta dos jovens: ah, Nabucodonosor, eu não preciso nem te explicar nada. Eu vou te falar uma coisa: o Deus a quem eu sirvo, Ele pode me livrar. Mas se Ele não quiser me livrar, eu não vou adorar o teu Deus e nem vou me prostrar. Eu vou continuar adorando a Ele. Queridos, talvez estejamos muito distantes dessa realidade, onde a morte bate na nossa porta e nos faz um teste. Você realmente ama a Deus? Às vezes, por muito menos, nós temos negado a Jesus. Às vezes, por muito menos, nós temos cedido. Esses jovens são exemplos de fidelidade, de lealdade, de amar a Deus sobre todas as coisas. Eles não estavam se importando com a sua vida. A vida deles era para honrar, para adorar a Deus. Talvez você diga, ah, é muito difícil esse nível, eu sei. Mas um nível muito mais baixo também está sendo difícil para você. E eles disseram, eu tenho certeza que Deus pode me livrar, mas se Ele não fizer, eu vou continuar adorando a Ele. Ah, queridos, nós precisamos entender que Deus nos ama de uma forma tão extraordinária, que tudo que nós possamos fazer por Ele ainda é pouco. E às vezes nós colocamos condições. Deus, olha, eu só vou na igreja se o irmão vier me buscar. Eu só vou te servir se fizer assim. Eu só vou entregar o meu dízimo se nesse mês sobrar. Como se estivesse fazendo um favor para Deus. Olha, Deus, eu só vou fazer isso na tua obra se aqui em casa tiver tudo certinho. Colocando condições para servir a Deus. Ah, meus queridos, a fidelidade não contempla favorecimentos ou recompensa. Eles eram fiéis, independente de qualquer coisa. Se Deus curar, Ele é Deus, mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus te der isso que você está pedindo, glória a Deus. Mas se Ele não der, você vai estar aqui no culto, você vai estar na célula, você vai estar servindo a Deus, você vai estar glorificando a Ele. Esses jovens nos dão uma lição, dizendo, ah, eu posso morrer, não importa, eu já decidi, a minha vida é para adorar ao único Deus, o Deus de Israel. Querido,
Que essa convicção tome conta do nosso coração. E que possamos ser fiéis a Deus. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Você recebe isso, meu amado? Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua família. Deus vai fazer coisas extraordinárias no seu trabalho. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua faculdade. Mas a partir da tua fidelidade. E o terceiro e último aqui eu já encerro. Creia que quando todos os recursos acabarem, teremos uma experiência com o quarto homem da fornalha. Quantos querem isso na sua vida? Creia que quando todos os recursos acabarem, teremos uma experiência com o quarto homem da fornalha. O médico já disse que não tem mais jeito. O marido disse que já não volta. As pessoas já dizem que o filho não sai mais das drogas. O cenário econômico e político já disse que não tem mais jeito para você ter um emprego. Ah, querido, quando todos os recursos naturais se esgotam, é um bom momento para que Deus venha se manifestar. Porque, queridos, para você ter uma ideia, não precisava daquilo. Nabucodonosor era arrogância em pessoa. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Que absurdo! Para você ter uma ideia, os jovens não apresentavam ameaça nenhuma. Ele falou assim: manda os homens mais fortes que tem aqui, tipo assim, o pastor Claudinho, que vive na academia, manda trazer ele, manda amarrar esses miseráveis. Não precisava. Joga ele aquece 7 vezes. E o pedido é urgente. Para você ter uma ideia, os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. Tamanho era o calor. Não precisava. Aí Nabucodonosor, comemorando a sua raiva, ele começa a perguntar para os seus oficiais: ei, nós não tínhamos lançado 3 homens? Eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante a um dos deuses. Ah, meus queridos, Deus quer ter um encontro conosco lá na fornalha ardente. Hernandes Dias Lopes escreve uma frase e eu quero transmitir a você. O livramento no fogo é a estratégia de Deus. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco na fornalha. Só temos 2 escolhas: ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro dela com Cristo. Não há um meio termo. Mas o lugar de calor irresistível é também o lugar de comunhão intensa com o Salvador. Não existe meio termo, irmão. Não, eu sou meio fiel. Eu sou mais ou menos. Você é um crente meia boca, isso sim. Eu sou mais ou menos. Ele não aceita a mornidão. Ou você fica fora da fornalha, se prostrando à estátua de Nabucodonosor, ou você entra nela e tem uma experiência que vai marcar a tua vida e a tua história. O grande problema é que somos provados na nossa fidelidade, na nossa credibilidade. E tudo que Deus está dizendo para você é: confie em mim. Porque se você confiar, eu vou me revelar a você e te dar experiências sobrenaturais lá na fornalha. Quando todos os recursos acabarem, o quarto homem da fornalha vai entrar em cena. Qual é a fornalha que você está? De repente, é o casamento que está acabando? É um problema financeiro? É a fornalha do problema emocional? Qual é a fornalha que você está? É a fornalha da depressão, da doença que chegou, da sua vida devocional com Deus que não é mais a mesma?
quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, todos precisam reconhecer a majestade e o poder de Deus. Eu quero profetizar agora. Se você crê, você recebe. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, te tirando dessa fornalha, vai impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você acredita nisso? Quem crê e recebe, dá um forte aplauso ao Senhor e dá um grito de júbilo a Ele. Diga aleluia! Nós queremos sobrenatural, queremos milagres, queremos ter experiências, mas quando Deus coloca a gente para entrar numa fornalha, a gente diz: onde Deus está? Ele me abandonou? Não, Ele apenas está te dando chance de você, com os teus olhos, presenciar o sobrenatural. Qual é a fornalha que você está? Ah, querido, Deus quer fazer um milagre, Ele quer ter um encontro contigo. E quando eles saíram de lá, Nabucodonosor teve que revogar a lei. Ele teve que mudar a lei, porque a lei era todo mundo se prostrar diante da estátua que ele tinha feito. A partir daquele momento, a lei era o seguinte: qualquer um que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será morto. Eles mudaram a lei e foram promovidos. Deus tem promoção para aqueles que são fiéis. Deus tem promoção para aqueles que são fiéis. Fidelidade, uma experiência sobrenatural. Quantos querem viver isso na sua vida? Fique em pé no seu lugar, por favor. Quero chamar o ministério aqui. Quero fazer 2 orações nessa noite. A primeira é para aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para você que não sabe, Jesus é o quarto homem da fornalha. Só Ele pode nos livrar dessa situação. Só Ele pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Só Ele. Só Ele transforma o teu coração. Só Ele muda a história do teu casamento. Só Ele muda a história da tua família. Só Ele muda a história financeira da tua empresa. Só Ele. E essa é a primeira oração. Se hoje você quer receber o quarto homem da fornalha, Jesus no seu coração, eu quero que você baixasse sua cabeça e fizesse essa oração comigo, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, eu Te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus, amém.